tudo bem com você? Estou aqui Os com nossos a casa. países estão pegando fogo, não é? É rir para não chorar, céus. Tive que limpar esta luz branca porque tenho a casa toda amarela. Pois então, me diz, tem fogo perto de você? Sim, sim, o ar está irrespirável. Isto aqui está que cai cinza já há 2 dias. E então temos a casa fechada para ver se melhora um pouco. Aqui também já teve, sabe? Mas dessa vez nós ficamos protegidos. Nessa montanha de cá não pegou fogo, né? Bater na madeira. Mas na montanha de lá, ontem eu estava descendo de carro, olhei, quando a gente desce da cidade, eu moro no vale, a cidade alta fica lá em cima. Aí sai da estrada principal e entra na nossa estradinha. Nessa estradinha, quando você olha, é um mar de montanhas. Montanhas, 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 até lá no final vai dar o mar no Rio de Janeiro. É assim a minha paisagem. E aí, essas montanhas, as que a gente consegue ver, estavam pretinhas, todas tinham pegado fogo. Mas aqui só um dia, para não dizer que nenhum, só um dia tivemos o ar irrespirável. Aqui está mal porque o fogo está à volta da cidade, não é? Então, claro, vem para a cidade. Acho que é a primeira vez que nunca me lembro de ter visto durante tanto tempo o ar assim. As políticas. E as cenas são terríveis. São. Tanto aqui quanto aí. É. Aí ainda eu acho terrível porque são árvores inteiras. Sim. Aqui a gente vê menos árvores, porque onde tem as árvores não tem muita gente. Então a gente não tem as imagens, por exemplo, na Amazônia. A gente vê mais cenas próximas cidades. E são mais pastos. Então, as labaredas são altas, mas não tão altas. Uhum. Quer dizer, que dessa vez já tem de tudo. São mais de 1.800, parece. Não, 180 mil focos de incêndio. É muito mal, muito mal. Enfim, e a secura. Agora, assim, passamos do verão completo para o inverno total em um dia. Então, sim, o nariz começa a escorrer. Meu filho já disse, mamãe, acho que eu resfriei. Por quê? Porque era verão na segunda-feira, na terça era o inverno completo. E amanhã parece que vai ser verão de novo. Sim. Nossa! E aí ainda continua muito quente e seco? Sim, quente e seco. Agora está a baixar um pouco a temperatura, mas ainda não. Dizem que vai chover a partir da manhã. Vamos ver se chove ou não. Oxalá. Mas olha só. Força aí, viu, querida? Obrigada. E aí também, não é? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. É lindo ver o movimento em Portugal. E é terrível ver o movimento aqui no Brasil. Em Portugal, a gente tem a cobertura da mídia, trazendo informações, trazendo o que fazer com os cachorrinhos, o que fazer com os idosos, o que fazer com as crianças, quando deve sair de casa, quando deve ficar. A gente vê a cobertura afetiva dos brigadistas. Aqui não tem nada disso. Aqui só ficam falando de uma política baixa, jogando cadeira em pessoas. Ninguém tem a menor consciência ambiental. Enfim. Ai, não vou falar desse assunto, não. Chega disso. Ai, nossa.
Senhora, porque se a gente for pensar seriamente, a gente não faz muito. Ai, deixa eu ligar minha luz, que eu não liguei. Não faz nada, não fazemos nada. Ficamos aqui só a carpir e a pensar nas árvores queimadas. Ai, é tanta árvore, não é? Sim, sim. E olha só, eu vou contar uma história triste. Não, acho que eu não vou contar. Você sabe que a gente fez um movimento grande chamado Manualidade Solidária para as enchentes que aconteceram em maio, no estado do Rio Grande do Sul, um dos estados aqui do Brasil. E aí ontem eu estava vendo notícia, e entrou uma notícia que lá mesmo, onde teve a enchente, foram derrubadas 350 árvores enormes, enormes, para a construção de um prédio. Me diz. Me diz. Sabe, eu começo a remoer, assim, é muita raiva, a gente fica muito indignada, não é? Mas a gente tem que aprender a desenvolver uma ira santa, sabe? Aquela ira, assim, de tirar vendilhão do templo. Aquilo, assim, a gente tem que ter um lugar para expor essa raiva e uma ação real no mundo para ajudar na conscientização e na mudança dessa situação. Enfim. É verdade. Muito bem. Você está com o seu microfone? Vou buscá-lo. Então tá bom. Vá lá. Vou dar até uma pausinha. Me lembra de gravar depois, tá bom? Então, toda vez que eu já gosto de gravar desde o começo, porque já aconteceu de eu ficar aqui horas conversando, nem tinha colocado para gravar. Eu vou buscá-lo. Tá bom. Okay. Porque mesmo com o microfone, a sua voz tem ficado muito... Eu já falo mais alto, aí no meu microfone fica posicionado aqui. Olha, tá bem, o negocinho. Fica posicionado aqui em cima, que aumenta o volume. E aí eu tenho sempre que ficar aumentando. Da última vez eu aumentei 300% a sua voz. Ai, meu Deus. Porque da última vez eu esqueci-me. E hoje também já ia pelo mesmo caminho. Então vai lá buscar. Vou lá buscá-lo. Parece que melhorou muito mesmo. Ai, que bom. Me dá uma preguiça de ficar editando. Cada pedacinho de fala aumenta 300, corta, aumenta. Não, ainda bem que falaste, porque eu estava com vergonha de dizer, olha, esqueci-me do microfone outra vez. Muito bem, muito bem. Espera, vou tirar aqui. Trazer para aqui que preciso destes livros. Então vá. Vamos lá. Bora lá? Bora lá. Olha só, nós somos muito corajosos e valentes. Mesmo com o mundo acabando, a gente fica firme nas nossas ações. Parabéns, viu? Ai, já ia colocando a vinheta do canal Paz e Bem, ao invés da nossa. Vamos lá, então vou colocar a nossa. Ai. Socorro! Eu estava viajando. Vou de novo. Gente querida, alegria do encontro. Estão aqui desse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje
hoje para o 11º episódio do nosso podcast. Navegar é preciso. Olha ali a cachorrinha. Daqui a pouco ela sobe para a poltroninha. Puxa tudo de mal. Ai, foi embora, que bom. Como você está, querida? Cá estou, aqui em Portugal, no meio destes incêndios, não é? Pronto, é assim. Temos que continuar. Pois então, aqui eu estou também no meio dos incêndios, um dia é verão, outro dia é inverno, e assim a gente vai vivendo. A saúde afetada, minha mãezinha que mora lá em São Paulo passou por diversos dias como a cidade mais poluída do mundo por causa das queimadas, e ela teve pneumonia. Então, 89 anos, os velhinhos, as crianças sofrem. Mas vamos em frente, vamos viver, não é? Vamos tentar produzir esse conhecimento. Quem sabe alguém passa por aqui e fala, opa, vamos lá, vamos fazer um mundo diferente desse que a gente está submetido. É isso, é isso. É isso. Temos que acreditar e usar as ferramentas que a gente tem. Sim, e tentar pensar quais as soluções, o que é que podemos mudar, o que é que temos de fazer. Isso também faz parte da ação, não é? Do ativismo. Hoje eu recebi de uma amiga um vídeo muito interessante, acho que até feito pela Alana, que é uma instituição que eu já fiz parte muitos anos, e ela cuida das infâncias. E aí era eu passei só uma vez, acho que eu vou voltar lá até fazer anotações, mas a ideia geral do pequeno vídeo dizia assim, que as crianças indígenas, as crianças dos povos originários, desenham a natureza, desenham a si mesmos. E as crianças urbanas, quando desenham a natureza como o outro, uma árvore lá fora, uma borboleta lá fora, e que ele se perguntava, a pessoa que estava narrando o vídeo, se perguntava quais as ações que nós ocidentais e ocidentalizados, porque você é ocidental, eu sou ocidentalizada, precisamos fazer para que lá, ontologicamente, o ser lá no seu íntimo possa se sentir parte desse planeta. Sabe? Se sentir parte integrante dessa natureza e, sendo assim, preservá-la. Porque enquanto ela for um objeto a ser conquistado, nenhuma indireta para os portugueses e suas naus. Navegar é preciso. Mas, oxalá a gente possa inventar modos, não é? Afetar pessoas, jovens que venham a construir um outro mundo. Enfim. Sim. E o tema que eu trago hoje, no fundo, também faz assim um caminho, espero não muito tortuoso, sobre esta história da extração e de como, de alguma maneira, é preciso navegar nesta história da extração para se perceber quais os problemas que ela tem, para conseguirmos ultrapassar esses problemas. Então, é isso. Você já quer? Já. Então, vou colocar a apresentação. Então, olha. Não, apareceu aí? Apareceu. Muito bem. Então, a palavra é sua. Enquanto isso, vou tossindo um pouquinho por aqui. Então, quando eu trouxe aquela carta marítima do Jornal de Investigação Subaquática, aquilo impactou-me muito na altura e muitas ideias surgiram a partir daquela jornal, daquela carta, e eu acho que até já tinha mostrado assim de relance a pintura que tinha feito daqui da carta,
e que queria continuar, mas na altura não continuei e resolvi colocar aqui para começar. Porque quando eu pensei sobre o que aqui está, sobre a imagem e sobre o código que ela criou, porque ela criou um código linguístico, porque vocês veem aqui do lado esquerdo tem o ABC, portanto tem o nosso abecedário e tem o código que ela usou. E então eu pensei: será que ela escreveu alguma coisa nestas colunas? Então fui tentar ler, não há nada escrito, é só imagens aleatórias. Só que depois eu pensei assim: vou tentar escrever com este código. E a frase que eu escrevi foi aquela que nós tínhamos pensado, que tu tinhas referido, que era: "É preciso ficar submerso". Então escrevi essa frase com este código. E quando Interessante. que está aí nesta parte que eu escrevi aqui do lado direito, que escrevi umas coisas em português e depois escrevi também no código e tal. E quando eu escrevi, eu tive um insight sobre as dificuldades que os povos que foram colonizados, quando perderam a sua língua e tiveram que se adaptar a uma língua que não era deles. Porque eu estava a escrever naquele código e às tantas eu não sabia se a letra virava para o lado direito, se virava para o lado esquerdo, se o símbolo virava para cima ou para baixo. Não sabia, tipo, não era má fé, nem era incapacidade minha, era a estranheza de estar perante uma língua que não é a minha e de ter que me expressar naquela língua. Aqui no Brasil, eu não me sinto, sabe? Eu não digo assim, nós brasileiros, eu não me sinto. Ser bem sincera, eu não consigo dizer, nós. Por quê? Porque eu não tenho uma gota do povo originário dessa terra. Nada. Eu me sinto mais opressor do que oprimido nesse sentido. Mas os povos originários desta terra, da qual eu nasci, eles eram proibidos de falar o próprio idioma. E mais, muitos desses povos não tinham grafia, não é? Eles não tinham letras. E aqui, por exemplo, a colonização católica, você sabe bem, inventou a escrita. A gente teve, eu não conheço muito, não estudei isso muito profundamente no meu curso, mas nós tínhamos uma língua híbrida, que eram dos colonizadores e dos indígenas, e ela foi proibida em certa altura. Enfim, só para trazer esse elemento, que essa opressão muito severa aconteceu aqui. Sinto, no Brasil, suponho eu que há uma dor real e viva sobre esta questão. Aqui não, porque nós perdemos qualquer língua indígena há muito tempo e, portanto, o que resta apenas é porque eu sou arqueóloga e quando estudei os povos da Idade do Ferro, há epígrafes que são conhecidas por estarem escritas em caráteres latinos, mas não significarem o mesmo do latim, ou seja, há epígrafes que se dizem lusitanas, umas galaicas, outras lusitanas e tal, que estão escritas com letras do latim, mas que as palavras não são latim. Portanto, quando a gente lê aquilo, pensa: o que é? O que é que eles estão a dizer? Tipo, não funciona. Olha só, eu acho o português um sobrevivente. Se a gente pensar, de certo modo, não é? A língua portuguesa, de estar com essa força até hoje, ela é uma língua que sobreviveu, de certa maneira. Enfim. Sim, eu também acho. Nada, não adianta. Podem falar mal, mas pode dizer que é colonizador, mas eu prefiro ser colonizada por um português do que por um espanhol ou por um inglês, ou mesmo por um francês e um holandês. Eu prefiro
também é muito claro, eu gosto muito do português. Depois de fazer o doutoramento, eu não sei se já te contei, mas já contei a outras pessoas. Depois de escrever o meu doutoramento, o texto é muito longo. Tipo, são muitas páginas, eu escrevi muitas páginas. E quando cheguei ao final, eu não conseguia pensar noutra língua. Isto aconteceu-me. Eu não conseguia ler em inglês. Eu sei ler em inglês, mas eu passei 3 ou 4 anos sem ler nada em inglês, porque eu olhava para o inglês e pensava: "Que horror!" E não conseguia, porque estava tão moldada à minha própria língua. E isso só aconteceu depois do doutoramento, porque até lá eu tive aulas de inglês, eu tive aulas de francês, e eu via bonecos em espanhol quando ia para a aldeia. Então, eu tinha contacto com outras línguas e até gostava muito de falar em inglês. Mas depois do doutoramento, este corte foi mesmo muito, acentuado. Eu tinha mesmo muita dificuldade em ler, parecia que demorava imenso tempo a perceber, cansava-me sobretudo, tinha pouca paciência, porque como escrevi muito em português, era muito rápida a chegar às conclusões quando lia. Portanto, quando lia em inglês, não chegava tão rápido às conclusões, aborrecia-me. Compreendo. E olha, vou falar, eu estive durante algum tempo mergulhada nesse universo da academia portuguesa. E eu achei impressionante a opressão que a língua portuguesa recebe na Universidade de Lisboa e até mesmo na Universidade Nova de Lisboa, onde? E também na Universidade de Coimbra e aí do Porto, porque eu estive em Sim, em todas. todas. E a opressão de obrigar o uso do inglês para se escrever, para se publicar, como se, usando o português, valêssemos menos. Eu Sim, acho isso. Aqui a gente fala de vira-latismo, mas como eu adoro vira-latas, eu não vou chamar de vira-latismo, mas é uma opressão, uma submissão feia, muito feia, do idioma, mas é sabe? Ao também contrário, um resultado das políticas europeias e sim, dos financiamentos europeus, que sim. exigem que os investigadores, tenham um número cláusulo de publicações em inglês. Então, tu és Eu fiz obrigada. assim, ó, tudo o que eu fiz nos 2 idiomas. E quando eu apresentei em todos os congressos, sempre foi inglês e português, porque tinham portuguesas que só apresentavam em inglês. Eu me conformava com isso, eu não me conformava. Se não, vão querer acabar com a cultura do outro? De Sim, jeito nenhum. de jeito nenhum, é verdade, é verdade. E na área das humanidades. Não é em outra área, na área. Não, não, é na área do exato, exatamente, exatamente. E então, ora passa para a outra imagem que eu coloquei, para outro slide. Então, neste slide, o que é que esta reflexão me fez pensar? Quando nós procuramos uma imagem sobre, hum, a evolução das línguas, geralmente aparece essa imagem da árvore, em que as línguas têm uma origem e depois uma ramificação. Então as ideias subjacentes, a ideia subjacente desta árvore é que há uma pureza das línguas originárias e que as ramificações são coisas pobres que vêm depois, não é? Porque elas são mais finas, porque elas estão no fim da árvore, porque elas estão na coroa da árvore. O tronco é que é, neste caso, o indo-europeu, no caso do português é o indo-europeu, e depois, noutros casos, será aquelas ramificações que eu não conheço, que eu domino mesmo muito mal esta questão das línguas. Mas eu achei interessante, porque eu procurei e só me saíam árvores. Eu pensei: "Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem". E
ao olhar para o que a artista desenhou, ela desenhou aquele vulcão submerso. E eu pensei: "Ah, um vulcão". Se nós olhássemos para as línguas, para o fenómeno das línguas, como uma explosão e um vulcão, a percepção que temos delas iria mudar, porque iríamos ver as línguas em divergência e não em ramificação. E isso iria mudar a forma como nós vemos o outro, como vemos os outros falantes de outras línguas, Sem uma hierarquia, você quer sem uma dizer? hierarquia. Não é? Porque nós vemos, muitas vezes quando lemos, e eu até me distraí um pouco na entrada do da nossa do nosso encontro, porque estava aqui a rever algumas coisas que queria falar e distraí-me com os filmes. E, e vê-se como, por exemplo, há um estudo que já vou falar dele a seguir, em que se fala de 2 línguas e há claramente uma ideia de superioridade de determinadas línguas. Determinadas línguas são vistas como superiores em relação a outras. E olha, vou te falar, eu estudei letras. E lá nas letras, na área da linguística, a gente, onde a gente onde eu estudei, era uma vertente política que queria até valorizar o idioleto, que é um idioma micro-regional. Todos teriam igual valor. Um sonho, mas não acontece. Não, não. Até porque depois a própria caracterização das línguas é ao nível daquilo que se acha que é a complexidade, ou porque tem mais vocabulário, ou porque tem mais sintaxe, ou porque a sintaxe é mais complexa, ou porque depois, por exemplo, há aquela estupidez de acharem que o latim é muito complexo porque tem declinações. Então, quando vemos a imagem desta árvore que se ramifica, tudo o que nós estamos a ver é uma hierarquia. Mas é exatamente contra essa hierarquização arbórea que o pensamento Deleuze e Guattariano se impõe. Por quê? Porque na concepção linguística, entre aspas, né, das línguas, da origem das línguas, se ela fosse rizomática, ela ia nascer toda espalhadinha. Ela ia nascer sem essa hierarquização. Porque essa hierarquização, ela dá, além da própria hierarquia, uma noção de derivação que nem sempre é verdadeira. Sim, 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 sim. Porque a questão é que, quando nós recuamos, nós não percebemos como é que essa derivação ocorre. Muitas das coisas que se estudam, não se sabe muito bem como é que ocorreram, onde é que divergiu, porque é que divergiu, não é? Porque teve a ver com essa hibridação que nós já falamos aqui, comunidades que se juntam, que aprendem juntas, que mudam a língua, mudam isto, mudam aquilo, transformam noutras coisas. Portanto, se nós usássemos outras imagens para explicar, talvez pudéssemos mudar também as formas de pensar. Então fica aqui a ideia para os linguistas, em vez de desenharem árvores, desenharem vulcão. É toda uma estrutura que favorece a noção de poder e de subordinação. Sim. Então, as metáforas, as analogias, elas derivam dessa mesma subordinação. Então, tem uma raiz e os seus derivados. Não tem isso de pensar no capim, que é uma coisa só, uma teia, cada uma aparecendo num lugar diferente. Não tem isso. Não. Porque isso não favorece a ideologia dominante, que é a ideologia da dominação. Enfim, claro.
Sim, não nos podemos esquecer que o próprio nazismo, não é? Os nazis passavam a vida a falar nos indo-europeus, por alguma razão era porque eles queriam remeter para essa origem mítica, não é? Para justificarem ações ignóbeis do seu presente, a partir dessa justificação da origem e não de uma diversidade. Enfim. Entra aí também a noção de purismo. Sim. A noção da língua pura, da língua pátria, da língua mater, enfim. Sim. Sim, tudo isso. Então, podes passar à frente. E então, eu trouxe esta epígrafe, que é uma epígrafe indígena daqui, não é? Das comunidades que viviam antes dos romanos, e que se diz que é de língua lusitana, porque eles escreveram com as letras latinas, mas os nomes não são latinos. Então, a Trebopala era um deus, o Laebo era o outro, e a Icona Loimina era o outro. E então, seriam 3 deuses a quem estavam a ser feitas 3 oferendas, e portanto, eles escreveram esta epígrafe. Esta epígrafe é mesmo muito conhecida, é o do Cabeço das Fráguas. Você pode ler para nós? Então, a Trebopala, uma ovelha, a Laiebo, um porco, e a Icona Loimina, uma vaca. A Trebaruna, uma ovelha de 1 ano, e a Revatré, um touro de cobrição. Vê que aqui o questionamento, não é? Este ponto de interrogação é porque há várias traduções para esta epígrafe, elas andam ali nesta ideia da oferenda, mas ninguém tem a certeza se é mesmo isto. Porque não sabemos, não temos como E esse saber. Cabeço das Fráguas é onde fica? É essa pedra onde estão... Porque a gente tem gente que está escutando. Onde tem essas letras que é num idioma que não é identificado diretamente ao latim, que é uma língua originária, é uma língua lusitana. Sim. Portanto, acha-se que, neste caso... Antes da colonização, que Portugal também sofreu. Sim, a Península Ibérica sofreu, não é? Então, com os romanos. Isto é uma... eles acham que é língua lusitana, porquê? Porque a forma como escreveram as frases não segue as regras latinas. Sei. Então, como não segue as regras latinas, está a seguir uma sintaxe que não é latina. Até se diz, os linguistas dizem que o português é a língua menos latina das línguas latinas. Ai, que delícia pensar nisso! Adorei! E curiosamente, e dizem também outra muito interessante, que o inglês é a língua mais latina das línguas não latinas. Eu tinha até um português, um professor de inglês que ensinava o inglês a partir do latim. Pois. Ele encontrou fez uma metodologia e ele ia nas rádios. Ó o latim aqui. E aí ele ensinava dessa maneira. É verdade, e não é uma língua latina. Portanto, mas a estrutura é semelhante, há ali semelhanças muito grandes, enquanto que na nossa, apesar do nosso vocabulário, se nós formos por palavras só, ela vai ao latim, mas a sintaxe não é latina. Nós não temos esta forma como nós construímos as frases, como estruturamos, organizamos as frases. Não tem nada a ver. As vírgulas que os digam. A gente manda tudo de lugar. Eu, apesar de também sentir o português como uma língua do colonizador, pois claro, eu adoro o português. Eu adoro, nossa, eu adoro português. E vou além, sabe? Eu acho o nosso colonizador um colonizador submisso. Era um colonizador, mas não era um colonizador dos exércitos. A gente já falou disso aqui, né? Era um colonizador. Era um peixe canibal.
Então, não é um colonizador bélico. Né? Não que não tivesse também os chifres, mas os mosquetões, mas é ali no mercado. É um outro lugar de extrativismo. Não sei se é pior ou melhor, mas eu tolero um pouco mais. Enfim. E então, passando à frente, eu vou ler aqui este textinho. Então, o que é este textinho? Eu lembrei-me isto também ao pensar sobre as línguas. Lembrei-me de um dos textos mais antigos. Se quiseres mostrar, que é este. Ora, vou por aqui. Que é o Gilgamesh. Espera aí que eu vou ter que fazer uma manobra aqui, que eu estou em tela cheia. Espera aí. Vou ter que tirar esse, mostrar você aqui, mudar você de lugar para cá. Pronto. Então. Gilgamesh. É assim que fala? Aqui nós dizemos Gilgamesh. Gilgamesh. Este é o texto mais antigo, um dos textos mais antigos que se conhece. Portanto, ele é um texto sumérico, da Suméria, não é? E que remonta, se pensa que a origem oral do texto remonta ao 3º milénio antes de Cristo. Portanto, é um texto muito antigo. Só que ele foi escrito em cuneiforme, em língua cuneiforme, e essa língua conseguiu ser traduzida. Portanto, deve haver com o grego, deve haver aí uma tradução com o grego ou com uma coisa assim que o valha. E, portanto, há uma tradução, que é esta, não é? Do Gilgamesh. É esta e outras, porque há várias traduções. O problema, eu li o livro, que o livro até é muito pequenino, não é? Só que às vezes leio o livro e penso, o que é que ele está a dizer? Não percebo nada do que está a dizer. Porque a gente lê, mas não entende. Não é? A gente lê, mas não entende, ou seja, não entendemos a ideia. Não percebemos o contexto onde está a ser dita aquela história. Não percebemos o peso que têm determinados elementos. Porque a cultura que rodeava este texto, há muito que se perdeu, há muito que não tem nada a ver connosco, não é? Então, é possível ler porque ele está traduzido, mas ao mesmo tempo é como se não fosse possível. É o enigma da tradução. Porque você traduz as palavras, mas todo o peso que elas significam, raramente só um grande tradutora consegue. E olhe lá, mesmo assim, tem coisas que são impensáveis. Sim. Porque o pensamento, isso é bem da antroposofia, o pensamento tem a ver com o ambiente, com o lugar onde que você está, com a época. Sim, com a época. Ele é todo contaminado. Sim. Enfim... E eu fiquei, eu por acaso eu já li muitos textos antigos, li o livro dos mortos dos egípcios já há muitos anos, li várias coisas assim antigas, mas não conhecia muito não conhecia. E fiquei a conhecer porque este é um poema épico sobre o Gilgamesh, que é um herói, não é? A história de um herói em busca da imortalidade, mais ou menos isto. E ele tem uma série de aventuras. E quando eu fiz aquele curso da ecomitologia, a nossa formadora dizia, porque o Gilgamesh é o início do pensamento extrativista. E eu fiquei sempre com aquilo no ouvido. Eu pensei, vou ter de ler para ver onde é que está, para ver se é verdade o que ela está a dizer. Ok? Então, trouxe essa parte, que se quiseres podes pôr aí, que eu vou ler e depois vou ler uma parte que não está no texto. Então diz assim. Que é isso que está aí, exatamente. Gilgamesh, o senhor, pensava na terra dos cedros, porque era uma terra onde ele queria ir. E essa floresta ainda existe,
parte da floresta dos cedros, que agora é património mundial, na Líbia, ainda existe, mas É essa foto? é esta foto. Só que, coitada, ela é só um bocadinho e, pelos vistos, ela estendia-se por quilómetros e Quilômetros. quilómetros, sim, de floresta virgem, que foi Isso exatamente na Suméria? Sim, isto atualmente é cedro, é na Líbia. Certo. Portanto, mas achas, este texto era sumério. Ok. Portanto, eles provavelmente, como eram nómadas, andavam por ali, por aquelas regiões do crescente fértil, não é? E então esta história tem duas personagens, que é o Gilgamesh e o servo Enkidu, e ele dizia então para o Enkidu: não inscrevi o meu nome em tijolos, como o meu destino decretou. Portanto, irei ao país onde o cedro é abatido. Estabelecerei o meu nome no lugar onde estão inscritos os nomes de homens famosos, e onde não estiver escrito ainda o nome de qualquer homem, aí eu erguerei um monumento aos deuses. Por causa do mal que há na terra, iremos à floresta e destruiremos o mal, pois na floresta vive um baba, cujo nome é grandeza, um feroz gigante. Estão fazendo isso até hoje em nossos países. Só que o problema é que o Umbaba, não é? Era a própria floresta, não é? E ele foi lá destruir a floresta, sabendo que os deuses iam ficar zangados, porque ele sabia que os deuses iam ficar zangados, mas foi na mesma, porque ele sabia que isso lhe ia conferir a imortalidade que ele tanto desejava, de alguma maneira, uma parte de não ser esquecido, não é? E depois o Enkidu suspirou amargamente e disse-lhe: quando eu andava com os animais bravios, vagueando pelo deserto, descobri a floresta. A sua extensão é de 10.000 léguas em todas as direções. Enlil, que era o deus, encarregou um baba de guardá-la e armou de 7 terrores. Terrível para toda a carne é um baba. O seu rugido é como a torrente da tempestade, o seu hálito é como o fogo e as suas mandíbulas são a própria morte. E ele guarda os cedros tão bem que quando a corça selvagem se move na floresta, mesmo à distância de 60 léguas, ele a ouve. Que homem iria de vontade explorar as profundezas dessa terra? E vai, o Gilgamesh vai para cortar as árvores da floresta. E então vou só ler mais um bocadinho. E nisto abateu o primeiro cedro, e ambos lhe cortaram os ramos e os estenderam no sopé da montanha. Ao primeiro golpe, um baba chamejou, mas continuaram a avançar. Abateram 7 cedros, cortaram e amarraram os cedros, estenderam-nos no sopé da montanha, e 7 vezes um baba foi humilhado na sua glória. Puxa vida. Sabe-se que os egípcios também cortaram árvores desta floresta. Olha só, tem um texto, eu vou ter que procurar, talvez eu não tenha mais ele, porque era do tempo que não tinha internet, que era um texto em papel, um pequeno folheto, de um antropósofo que faz uma correspondência direta entre a possibilidade da civilização e a destruição das árvores. É uma correspondência direta, porque só há civilização com a destruição das árvores. Não há, porque um baba, para usar a sua linguagem, não permite que a civilização se faça. Para civilizar, é necessária a destruição das árvores. É assim. Né? Essa é a mentalidade. Porque as árvores vão servir para fazer naus, vão servir para fazer edifícios, vão servir para múltiplas coisas. Para tudo, para aquecer. Tudo. O território tudo. Vai ser tomado pela agricultura, sim, vai ser transformado. Então, a civilização ela é em contraposição.
nessa mentalidade. Sim. Em contraposição às florestas. Sim. As florestas, digamos assim, Freud que fala, não é? Que o maior mal-estar do humano é a natureza. Coitado. Lá no mal-estar da civilização, ele enumera. E parece que o número 1, o top é a natureza. É muita história para a gente mudar. É muita. Por isso, quando vemos os incêndios e as pessoas se questionam, porque está a arder. Meus amigos, há muitas razões para estar a arder. Além de todas as políticas, como dizia uma jornalista portuguesa no Facebook a dizer, pois, há 2 palavras proibidas em Portugal, eucalipto e capitalismo. Juntas. Bom, mas para além disso, o que eu acho é que o problema vai mais fundo. Ele é mais fundo. E vai radicar nesta questão linguística, que nós devemos sobreviver através da língua, através dos textos e através deste processo civilizatório, que agora, pronto, de civilização, não é? De nos tornarmos civilizados, por assim dizer, ou neste tipo de civilização. Que a nossa língua, no fundo, modela, portanto, a nossa língua está moldada e modela estas ideias. A gente tem, inclusive, autores que atribuem à linguagem toda essa catástrofe. E eu sempre fico pensando naquela imagem que você trouxe uma vez, que você contou, daquela indígena que disse que não entendia. Como é que pode? Que a gente faz uma trilhazinha onde passa toda a gente, todo bicho, todo mundo passa por ali. E a gente constrói uma enorme rodovia de 6 metros e só passa carro. Essa imagem, para mim, ela é tão poderosa. Sim. Ai, nossa, que coisa! Portanto, quando nós também criamos um discurso que menospreza as línguas indígenas, porque de alguma maneira elas são mais simples na sintaxe, ou seja o que for que se acha que são, estamos a menosprezar o pensamento produzido pelos indígenas, porque esse pensamento é produzido pelas pessoas. E esse pensamento produzindo em integração, junto. Sim. Como nos desenhos daquele filminho. Eu vou colocar esse filminho lá no nosso site, tá, gente? Eu vou procurar. Deixa eu até anotar, porque depois eu esqueço. Então, essa língua é com tudo dentro. E a nossa língua é separada. Sim. Depois, quando puderes, colocas também aí novamente as imagens para vou colocar agora mesmo. Pronto. E então, a seguir, já não nessa, na outra, temos aqui uma, digamos assim, é só para mostrar em que língua é que foi escrito este poema, não é? No cuneiforme. Esta é uma placa que surgiu, eu depois até deixo o link do artigo. Nesta placa, não é este pedaço que eu li, mas é uma placa que descreve a floresta, portanto, porque isto era um poema, não é? Portanto, ele estava escrito em versos e também está traduzido no artigo e descreve a floresta. E é muito bonito a forma como a floresta é descrita, portanto, a floresta é descrita de uma forma muito, muito bonita. E pronto, está aí nesta tábua de cuneiforme, não é? E a seguir... Isso é madeira ou cerâmica? É cerâmica. Ok. É cerâmica.
Então, e a seguir o que é que nós temos? Temos então, eu trouxe aqui estas 2 esculturas são a Umbaba, estas são sumérias, portanto são do segundo milénio, do primeiro milénio, porque depois esta história sobrevive ao longo da história da Suméria, não é? E eles vão fazendo estes monstros, eh, porque a floresta, no fundo, para justificar a morte das árvores, nós temos que meter lá um monstro, não é? E é porque é assustador demais. Quem já entrou numa floresta É muito assustador, é claro. assustador demais. Porque as pessoas não pensam, mas estão a entrar no espaço de seres vivos. E por isso também é bonito quando os povos originários africanos pedem licença para entrar na mata, faz assim um gesto assim, ó, licença para entrar naquele território. Que o território da floresta, ele é extremamente assustador, extremamente impactante, misterioso e quase sempre também perigoso. Sim. E a impotência, por isso que tem filósofos que dizem que toda a nossa civilização é construída na impotência. É construída a partir do pensamento reativo, do medo. Porque é isso, corta, limpa, para evitar de conviver com o mistério, que é tudo esclarecido, tudo limpo, tudo, enfim, é muita coisa. E de uma ideia muito engraçada, eu trouxe essas esculturas, porque a ideia do monstro da Umbaba era que a boca era cheia de intestino. Eu achei a ideia muito interessante de que a boca tinha entranhas, diziam eles, na descrição do monstro. Então era um monstro muito estranho, porque a boca, né, como tu vês aqui neste segundo, tinha entranhas. Mas o que eu achei engraçado, e por isso é que está aí o espírito da floresta da Princesa Mononoke, foi quando eu estava a pesquisar um Umbaba. Eu não li ainda, eu esqueci. Deixa eu ver. Então, quando eu estava a mim um link qualquer desse. Vou procurar a ver se há. Então, eu cheguei a procurar um dia, sabe? Foi? Mas eu não lembrava todo o nome e encontrei muita coisa que eu acho que não é. Ah, ok. Vou mandar para ti. Então, quando eu estava a procurar um Umbaba, o que é engraçado, havia um blog com um texto a explicar a Umbaba e tinha uma imagem da Princesa Mononoke, em que o autor dizia: será que o Hayao Miyazaki se inspirou na Umbaba para fazer o espírito da floresta? Muito bem. Então, e aqui também se vê este cruzamento cultural que nós tanto negamos, porque queremos vê-lo ramificado, queremos entender uma origem, tal como tu já uma vez falamos aqui já sobre esta questão de que os arqueólogos se preocupam com a origem e que para ti não é tão importante assim, mas parece que é importante para muita gente esta questão da origem e da ramificação. E não tanto de como podem conviver ao mesmo tempo coisas diferentes e o que é que significam todas essas coisas. E como essas a estrutura do poder. É. E é uma estrutura patriarcal que valoriza a origem, que está no sangue, que está no esperma, depois que se transforma, primeiro era sangue, depois virou esperma. Exatamente. Que é isso da manutenção da riqueza. Sim. É esse lugar. É o patriarcado. Primo irmão do capitalismo. Sim. Se calhar foi o pai também, mas pronto. Vamos a isso. Foi assim uma espécie de coisa. E então, e a seguir, eu trago este filme, que eu não sei se tu viste. Será que viste este? Que era o The Ride. Como chama esse? A Chegada. A Chegada, de 2016. Eu vi. Tem umas coisas enormes, assim, é demais esse filme. Sim, e eles eram uns aliens que chegam à Terra e que é muito interessante o início. Eu distraí-me exatamente porque estava a ver o início do filme, que é uma investigadora linguística estava a dar uma aula sobre o que era o português
E a dizer eu esqueci desse detalhe, faz tempo que eu assisti, vou assistir de novo. É muito giro. Eu também já assisti várias vezes, porque eu adoro este filme. Cada vez que vejo o filme eu penso, vou ver qualquer coisa nova. Porque o filme em si também não é fácil de ver. Quando a gente vê a primeira vez, ele é um bocado confuso, porque ele tem imagens de tempos diferentes a ocorrer ao mesmo tempo no filme. E então nós ficamos, o que é que se está a passar? Pronto, não percebemos. Né? E quando chega, realmente, quando ela está a dar aula sobre o que é o português, que o português tem origem na Galiza e que é uma forma artística. E fica-se por ali, porque entretanto os aliens chegam. E eu penso, fogo, de todas as línguas do planeta, foi logo escolhido o português para ela estar a falar. Pois é, mas pensa bem, né? Tem que ter um certo bom gosto. Olha, podem falar o que for, mas eu sou da turma do português. Eu adoro. É isso. E é muito interessante o filme, porquê? Porque ele fala desta questão da língua, porque os aliens, eles chamam essa professora de línguas, porque ela sabia, dominava várias línguas, era conhecida por ser uma excelente tradutora, e eles então, os políticos e militares, vão ter com ela porque dizem, pronto, os aliens chegaram, nós precisamos de comunicar com eles. E o que é engraçado é que os aliens deixaram umas naves em vários pontos do planeta. E pronto, e ela era o do ponto da América, não é? Mas havia noutros sítios, havia um na China, havia outro na América do Sul, portanto havia em vários pontos do planeta. Claro que o filme se centra no da América, não é? E o que é engraçado é que quando ela começa a traduzir a língua dos hectapods, que eram os tais aliens, não é? A estrutura do cérebro dela começa a mudar. E isto é baseado. Isso é genial, hein? Mas isto é baseado. E eu até fui procurar se isto era verdade. De onde é que vem esta ideia, se isto é real, até porque na altura eu discuti isto com outra pessoa que me disse, isso já foi ultrapassado, acha-se que não sei o quê, houve uma altura que se achou que sim, não sei o quê. Só que a verdade é que eu encontrei um artigo publicado no Science Direct, portanto, do Elsevier, aquela revista internacional, que é de 2023, e que diz Native Language Differences in the Structural Connectome of Human Brain. Portanto, é só sobre como o cérebro é diferente consoante a língua nativa é diferente, porque eles fizeram tomografia cerebral a 2 nativos. Agora imagina lá as línguas que eles foram estudar. Isto é que é engraçado. Então foram estudar o alemão e o árabe. E chegaram à conclusão de que o cérebro dos nativos de alemão e de árabe é diferente. Portanto, as conexões, como conectam determinadas coisas, é diferente. Portanto, no alemão, pelos vistos, há áreas mais iluminadas ao nível da sintaxe, porque a sintaxe, como sabemos, no alemão é aquela coisa horrível. No árabe, o que é engraçado, até tem uma imagem dos cérebros dos indivíduos, as conexões entre os 2 hemisférios são maiores. E eu pensei, que mais útil, muito mais útil. Vamos já fora. Você sabia que isso faz parte do currículo da pedagogia Waldorf? Na pedagogia Waldorf, essa teoria ela é transformada em currículo, tanto que estuda-se o alemão, estuda-se os outros idiomas, justamente para fortalecer determinadas potências humanas, determinadas faculdades, porque acredita-se nessa filosofia pedagógica que cada idioma traz uma alma, uma força cognitiva necessária e que, já que quer o aluno
egresso da Escola Waldorf, quer ser digamos, não gosto do termo universal, mas um ser do contemporâneo que transita entre, que não é afiliado a uma única cultura, mas que transita por todas elas de modo ecumênico, eclesiástico, pentecostal, que essas forças cognitivas são interessantes de elaborar. Então, por isso se faz esses estudos de língua para as crianças, para essas forças cognitivas. Olha que interessante. Lindo. Pois, olha, tenho que dizer que eu estudei árabe 3 anos. Muito bem. Mas não sei nada. Isto é, eu estudei árabe 3 anos, enquanto estudei sabia o que estava a estudar e hoje não sei nada. Não sei dizer nada em árabe. Sei dizer obrigada. Muito bem. Mas pronto. E pronto, ora passa. Portanto, a seguir, o que é que nós temos? Que eles escreviam eles lançavam uma tinta e a imagem que se formava não era só uma palavra, era uma ideia. E podia ser uma ideia em tempo longo. O que quer dizer que quando eles a lançavam, eles já sabiam que ia acontecer. Então o pressuposto do filme é que não existe tempo linear. Porque o símbolo de tempo para esta, que é o que está aqui por último, o símbolo de tempo para esta língua dos hectapodes era um conceito que não existe tempo linear. E quando ela compreendeu isso, para ela também deixou de existir tempo linear. E por isso é que o filme tem muitos recuos e avanços. Nós estamos sempre a ver o filme, no fim, há imagens do fim no início do filme. E imagens do início do filme no fim do filme. Isso é demais, é demais. Eu adorei o filme. Adorei a forma como o filme é desenvolvido. Adorei também porque emocionalmente é muito forte, não é? Ela teve uma filha que depois morre e quando nasce a bebé, ela já sabia que a filha ia morrer muito cedo. E ela, no entanto, aceita aquela vida que vai ter. Então, isso tem uma carga emocional muito grande, não é? E aí tem um ponto de pesquisa meu atual, que é mesmo diante do fim, como é que a gente continua vivendo. Que é uma coisa que eu tenho pesquisado muito, assim. Por enquanto, só tateando, mas eu queria desenvolver um pensamento nesse lugar. Principalmente porque os discursos apocalípticos estão muito severos. E a gente está vendo o apocalipse, principalmente agora, com tanto genocídio, tanta loucura que os poderosos estão fazendo, associado à reação da natureza, né, que está sofrendo demais. Enfim. É verdade. Mas é demais mesmo. Pronto, e foi assim o que eu trouxe. Depois o próximo slide é só com referências dos blogs. Aliás, até tinha um linkzinho. Se quiseres passar, tem aí a referência do... Uai, para mim acabou aqui. Acabou aqui? Mas acho que ainda tinha um a seguir, não? Ixi. Se calhar não. Se calhar tirar aquilo dos links foi, ou então não sei. Não tem problema, a gente coloca no site. Uau. No site, eu vou abrir, esse aí é o PDF. Eu vou abrir o PowerPoint. Às vezes deu alguma confusão na conversão lá. Sim. E se não tiver, eu te peço. Tá bem. De novo. Tá bem. Ai, nossa, muito bom, mas só que hoje a gente extrapolou, hein? Foi muito longo. E olha só, eu mudei o nosso horário para não atrapalhar o almoço do meu marido, que ele gosta de almoçar meio-dia. E aí ele chegou 1h30. Mas foi só hoje. Agora, nos próximos já vai chegar a horas. Ai, vou te falar, hein? Muito bem, querida. Adorei, viu? Obrigada. Vou colocar a nossa vinhetinha de fim. Esqueci de novo de pedir para você. Nossa,
respiro. As suas palavras finais, claro, né? Obrigada a todas e a todos. E o encontro é tudo o que eu desejo. Oxalá. Muita hidratação, viu, querido? Você tem usado máscara? Você tem saído de rua? Tenho saído pouquinho, tenho saído pouco à rua. Não abre muito a casa? Você tem purificador de ar? Não. Eu tô, quer ver o meu? Eu não tenho purificador. A minha mãe, a gente comprou para ela. Mas eu tenho usado esse, ó, meu companheiro de trabalho agora. Porque tá demais a secura. Hoje ele está desligado porque choveu um tiquinho, já aliviou um pouco o ar. Muito bem, querida. Obrigada, viu? Foi um pouco longo, desculpa. Ai, foi uma delícia, eu adorei. Não tem problema não. Quem gostar, fica. Quem não gostar, vai embora. É isso. Ai, ai. Um beijo para você. Tchau. Fique bem, fique bem. Tchau.